Vocês viram que o Bolsonaro ele confessou que cometeu um crime? Vocês não viram isso? O presidente simplesmente chegou naquela live semanal que ele faz e ele confessou que a Val do Açaí nunca havia pisado em Brasília. Ele admitiu que ela era uma funcionária fantasma, desmentindo ele mesmo, que sempre negou essa informação. Falava que ela estava viajando, falava que ela estava de férias, que ela estava doente, mas sempre negou que ela era uma funcionária fantasma. Só que o Ministério Público descobriu, como eu acabei trazendo para você nesses dias, que ela nunca tinha pisado em Brasília ao longo de 15 anos. E o Bolsonaro admitiu, confessou que ele cometia improbidade administrativa, um crime. A questão que fica é, o que vai acontecer com o Bolsonaro agora? Será que ele falou isso porque ele tem tanta convicção que nada vai acontecer? Se nada vai acontecer com o Bolsonaro, está acontecendo no canal, porque mais uma vez eu estou sendo vítima das instabilidades da plataforma. Eu achei que nós tivéssemos superado isso, mas como você pode ver pelo gráfico de visualizações, elas despencaram. Então eu vou precisar muito da sua colaboração mais uma vez. Então deixe seu like e o seu comentário é muito importante. A sua mensagem de apoio ao canal, você vê que eu cortei o cabelo hoje, e o seu deboche no Bolsonaro. Porque se ele for condenado, ele vai ter que pagar 280 mil reais. Então coloquem aí, paga logo, noivinha, porque essa é a condenação. Essa é a condenação. Vocês viram que o Ministério Público ele abriu um processo contra o Bolsonaro porque a própria Val do Açaí admitiu em depoimento que ela nunca havia pisado em Brasília, que ela era mesmo uma funcionária fantasma do Bolsonaro. A grande questão é que o Bolsonaro ele destruiu tanto as nossas instituições republicanas, inclusive o poder judiciário, que a gente não sabe o que vai acontecer. Ele é um réu confesso, assim como Milton Ribeiro também é um réu confesso, porque ele admitiu nos áudios que foram divulgados pela Folha de São Paulo que ele privilegiava um pastor em detrimento aos outros a mando do Bolsonaro. E ele não é demitido, as investigações foram abertas, mas ele continua com o ministro, nada simplesmente acontece. E aí você fala, não, mas o Brasil é um país de impunidade. Não, calma lá. Calma lá, o Mensalão e o Petrolão estão aí para mostrar que pessoas foram presas, inclusive Michel Temer foi preso. O Valdemar Costa Neto foi preso. O Roberto Jefferson foi preso. Roberto Jefferson foi tema do vídeo de membros de ontem contando a primeira prisão dele. E eu acho que eu já fiz um vídeo para os membros mostrando todos os presos do Mensalão. Todos. Então não vem com essa história que o Brasil é o país da impunidade, não. Porque as pessoas pegam prisão aqui. Elas são presas. Agora, o que nós estamos vendo com o Bolsonaro não é uma questão de impunidade, é uma destruição das próprias instituições, como nós estamos falando desde lá de trás de 2019. Porque quando o Bolsonaro ele vai modificando as estruturas da Polícia Federal, ele vai se blindando, dificultando as investigações. Porque quando você troca uma pessoa de função, pode ser na Polícia Federal, pode ser no seu trabalho, leva-se um tempo para que ela possa atingir o topo da performance. Ela tem que aprender como são os processos, como são as tarefas, e até ela entrar no 100% demora um tempo. Então quando o Bolsonaro promove essas trocas, ele atrasa o trabalho da Polícia Federal. E na PGR nós temos o Augusto Aras. O Augusto Aras, que é o engavetador-geral da República, está sendo pressionado agora pelo STF a investigar o Milton Ribeiro. Mas ele faz um trabalho moroso, lento, que ele blinda também o Bolsonaro. Porque as coisas começam a prescrever, as coisas ficam lentas, aí ele fala assim, não tivemos nada não, arquiva. Essa é a degradação da República que nós estamos falando já desde 2019. E agora começa a ficar mais claro. Então o Bolsonaro, ele pode falar isso não pela certeza de impunidade. Talvez na cabeça dele ele ache que ele vai passar impune, mas não é simplesmente por uma questão de impunidade. O que seria a questão de impunidade? Olha, as instituições elas estão funcionando muito bem, tá? E chega um crime, são feitas vistas grossas. Mas não é isso que está acontecendo com as instituições do sistema judiciário hoje. O que está acontecendo é que o Bolsonaro as corroeu tanto por dentro que elas não conseguem mais trabalhar. Porque tem tanta gente ruim, tanta porcaria lá dentro, que ele simplesmente inviabilizou a operação. Ele inviabilizou as investigações. Será que ele vai ser punido? Agora ele é um confesso, ele tem que pagar 280 mil. É o valor da multa que está sendo imposta pelo Ministério Público Federal. E além disso, o Bolsonaro fez campanha antecipada, sim, porque as propagandas que saíram recentemente na televisão a respeito do governo Bolsonaro são propagandas antecipadas de campanha. Vai haver alguma providência com relação ao Bolsonaro? Ou não? Nós temos que ver isso, porque o TSE, ao contrário da PGR, ao contrário da Polícia Federal, tem atuado forte contra o Bolsonaro. Só que é mais um problema, parece que os problemas eles vão se avolumando em cima, como se o presidente quisesse testar as instituições. Não, vamos fazer isso, até que uma hora alguma coisa passa.
Essa é a estratégia que o Bolsonaro usa, né? Essa é a degradação das instituições republicanas. Elas começam a deixar de funcionar. Elas começam a se paralisar, a serem paralisadas por culpa da incompetência e pela mão do próprio Bolsonaro, que colocou Augusto Aras, e a oposição tem culpa nisso. A oposição também tem a sua parcela de culpa. Não vamos retirar a culpa da oposição, porque a oposição participou da recondução do Augusto Aras para a PGR. Se não fosse o Augusto Aras, seria Lindor Araújo, que é mais bolsonarista do que o Aras. Você tem toda a razão. E eu concordo com isso. Mas houve sim essa participação da oposição para a recondução do Augusto Aras. Isso é inegável. Se houve Lindora, poderia ter sido discutido outro nome? Poderia. Por que não? Então, assim, percebam toda essa degradação da República. Sinceramente, o que eu acho que vai acontecer? Acredito que, se não houver essa punição, vai ficar muito feio, porque ele é, de fato, um réu confesso. Então, Bolsonaro, pague aí os 280 mil, coloque já em juízo, peça pro Flávio vender chocolate ou pro Fabrício Queiroz depositar dinheiro na poupança da sua esposa. Porque como ele depositou 90 mil reais, pode ser que ele deposite aí mais 190 mil e aí inteira o valor da multa.